coração o título de Maturidade Espiritual. Tô vendo a Tânia aqui, oi Tânia, Tia Edith, Deus abençoe vocês. Maturidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Outra versão vai dizer: quando eu era criança, eu pensava como criança. Eu sentia e falava como criança. Mas quando eu cheguei à idade adulta, eu deixei para trás as atitudes próprias de crianças. Amém. Senhor, nosso Deus, querido Pai, nós entregamos essa palavra nas tuas mãos. Tu sabes que eu nada sou, que eu dependo do Senhor. Então fala com a igreja do Senhor que está assistindo esse vídeo. E que ninguém esteja apenas assistindo, mas que esteja recebendo aquilo que o Senhor quer revelar. Eu te agradeço pela oportunidade. Me usa porque eu nada sou. Eu dependo em tudo do Senhor. Em nome de Jesus. Que da minha boca não saia nada que não venha de ti. Eu me esvazio para que o Senhor tome todos os espaços. Em nome de Jesus. Amém. Oi, Lorena. Tudo bem, né? Irmãos, maturidade espiritual. Essa é uma palavra que Deus falou comigo essa semana. E como eu sempre falo para vocês aqui, aquilo que Deus fala comigo, eu sempre falo, Deus, é para compartilhar com a igreja. E essa semana Deus revelou essa palavra no meu coração e eu senti esse desejo de compartilhar com vocês. Eu de verdade não sei se é a palavra que você gostaria de ouvir hoje. Eu não sei, porque às vezes a gente tem dia que a gente quer ouvir uma determinada coisa. Então, hoje eu queria que Deus me falasse as coisas boas para eu ficar, né? Embora tudo que Deus fala é bom, nem sempre o que Ele fala é doce. Às vezes tem alguma coisa que amarga um pouquinho, mas as ervas amargas fazem parte do alimento do cristão, né? São necessárias, né? Então a gente precisa receber não o que a gente quer, mas aquilo que Deus quer falar conosco. Eu vejo a palavra de Deus dessa maneira. Então, eu quero falar de maturidade, né? Maturidade, se você pegar o dicionário, é o estado, né? A condição de um organismo, né? Já que deixa o estágio. É só eu que não tô te vendo, né? Tá vendo seu filho? Só um minutinho, irmãos. Tá vendo o quê? Tá vendo sua parede, não tô te vendo? Ah, é porque travou. Não? Tá. Tá. Só um minutinho que eu tô organizando o celular da mamãe aqui. Às vezes tem alguma coisa que amarga um pouquinho, O que mas será que faz as isso? ervas amargas fazem parte Eu do não, alimento do tô cristão, né? É que eu pensei que poderia todo mundo, tá? As ervas amargas Quando for assim, a senhora clica no meu nome de novo, costuma voltar. Já parou de novo, né? Amém. Então, maturidade é a condição de um organismo que deixa o estágio infantil de criança e entra num estágio adulto, uma condição de desenvolvimento, um estágio já de desenvolvimento. Então, assim como na nossa vida natural, em que amadurecer é necessário, na vida espiritual, amadurecer também é fundamental. Boa noite, Moacir. Deus te abençoe. Paulo, ele chamou a atenção da igreja lá, né, de Corinto. E ele disse para eles, olha, quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas se eu cheguei na idade adulta, eu preciso deixar para trás as atitudes de criança e eu preciso andar como um adulto, pensar como um adulto, sentir como um adulto. Em outra ocasião, ele diz para eles, não sejais meninos, sejam meninos na maneira na malícia. Na malícia vocês devem ser meninos, mas na maneira de pensar vocês devem ter um entendimento amadurecido.
Porque, irmãos, nós todos temos fases na nossa vida, né? A gente nasce e a gente é um bebê e nós somos carregados no colo. E aí a gente vai crescendo um pouquinho, já pega os brinquedinhos e começa a se divertir, igual a Evelyn, né, Paulinha? A gente brincava muito com a Evelyn. E aí a gente é um bebê e todo mundo nos carrega para baixo, para cima. E é uma gracinha, aperta as bochechas, né? E é tudo muito lindo. Só que a gente não pode ficar um bebê para sempre, né? E aí a gente começa a desenvolver, começa a crescer, vem, né? A criança vai ficando maiorzinha, daqui a pouco ela se torna uma adolescente, daqui a pouco ela entra na fase adulta. E a fase adulta é a fase em que ela está madura, é a fase de ser responsável, de responder por algo, né? Ser responsável é o quê? Responder por algo e até mesmo responder por alguém. É por isso que os adolescentes nunca deveriam ter filhos, né? Como a gente vê hoje em dia, né? Meninas de 12, 13, 14 anos sendo mães, mas isso nunca deveria acontecer. Porque falta ao adolescente a maturidade para dar fruto. A maturidade para criar uma criança, para responder por essa criança, para educar essa criança. Então, da mesma maneira, irmãos, na nossa vida cristã é assim também. A gente começa como um bebê, aprendendo as primeiras coisas a respeito de Deus. E a gente vai lá no leitinho, né, tomando mamadeira, né? E aí, aos poucos, a gente vai desenvolvendo. A Bíblia diz, lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a Bíblia não está dizendo assim, conheça Jesus e ótimo, beleza, fique aí. Vamos orar por esse sinal, em nome de Jesus, porque toda hora está travando aqui para mim. Em nome de Jesus, Senhor, estabeleça esse sinal, nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. A Bíblia não diz que é para você só conhecer e pronto. A Bíblia diz, conheça o Senhor e prossiga em conhecer. Esse é o mandamento da palavra de Deus. Então a gente nasce criança, bebê, mas com o tempo nós temos que sair dessa fase. Tanto na vida natural quanto na vida espiritual. E aí é preciso começar a caminhar com as próprias pernas. É preciso parar de tomar só o leitinho espiritual. É preciso parar de chorar e de espernear quando a gente quer alguma coisa que não está saindo do jeito que nós gostaríamos. Porque criança faz isso, né? Quando ela quer leite, ela chora. É a maneira dela se comunicar. Ela quer pegar o controle remoto, mas você sabe que ela vai quebrar. Aí ela esperneia, ela dá birra e ela quer aquilo, né? Por quê? Porque ela não é madura para entender o porquê que ela não pode pegar aquele equipamento. E nós precisamos deixar, né? Com o tempo, os anos vão passando, desde criança tem que ir crescendo. E nós espiritualmente também temos que ir amadurecendo. E Paulo diz, olha, é preciso um alimento sólido. Vocês não podem ficar tomando leite pro resto da vida, né? Em Hebreus capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz, a essa altura já devíeis ser mestres. E ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto às coisas elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12, para confirmar que essas palavras não são minhas, né? E no versículo 13 de Hebreus capítulo 5, a Bíblia diz, ora, quem precisa alimentar de leite ainda é criança, que não tem experiência no ensino da justiça. E depois de já estar caminhando, a gente já começa a dar para a criança ali aquela papinha, daqui a pouco ela começa a comer um feijãozinho, daqui a pouco arroz, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Então, irmãos, é preciso começar, vem a fase de adolescente, a juventude, e aí essa pessoa começa a amadurecer. E nós, na nossa vida cristã, nós precisamos do alimento sólido, a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus com mais profundidade, com mais interesse, meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é para ser lida, ela é para ser meditada, porque é quando você medita que você permite que o Espírito Santo revele a palavra ao seu coração.
E por que que nós precisamos amadurecer? Porque sem maturidade não há frutos. É na maturidade cristã que nós damos frutos verdadeiros, frutos que agradam ao Senhor. A palavra de Deus diz claramente, né, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós quem me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Amém? Então não foi você quem escolheu o Senhor, você foi escolhido. Nós fomos escolhidos. Mas nós não fomos escolhidos para nada. Existe um desígnio, existe um propósito. Deus te escolheu por uma razão. Deus me escolheu por uma razão. Para que vades e deis frutos e para que o vosso fruto permaneça. É isso que diz a palavra de Deus. Então aqui, né, eu estou fazendo essa comparação com o nosso crescimento biológico, né? Por que precisa amadurecer? Porque a criança não dá frutos, criança não reproduz. Mas quando o ser humano amadurece, quando ele passa ali da fase da puberdade, ali ele já tem condição de frutificar. Quando o corpo vai amadurecendo, assim também somos eu e você. Se nós formos eternas crianças, nós nunca vamos frutificar na presença de Deus. Nós vamos viver de leitinho, viver do beabá. Quando a gente já devia estar lá na frente, ajudando outras pessoas, ensinando outras pessoas. Como Paulo, como a Bíblia diz em Hebreus, nós ainda estamos voltando nos primeiros elementos da palavra de Deus e começando tudo de novo. Pessoas que não crescem, pessoas que não dão frutos. Eu estou falando, fazendo essa comparação, mas eu não estou falando em termos de idade e nem de tempo que você tem de fé cristã. Isso não tem nada a ver. Eu estou falando de busca, de intensidade, de relacionamento com Deus, de disposição para crescer, de disposição para produzir frutos. O fruto do Espírito é o fruto que nós produzimos, porque sem ele nós não vamos produzir nenhum outro fruto. Nenhum outro fruto. É possível que exista uma pessoa com 80 anos de idade, e dos quais 60 anos ela passou na casa de Deus, mas que ela continua imatura, ela continua sem maturidade. Crentes há muitos anos, mas que ainda continuam bebendo leite, que ainda esperneiam quando quer as coisas, que ainda emburram com Deus. Se Deus não me der, eu paro. Se Deus não fizer do jeito que eu quero, é porque Deus não me ama. Gente que ainda apresenta suas listas de exigências para Deus. E ai de Deus, se ele não conceder. Crentes antigos e imaturos, bebês espirituais, que não dão frutos, que não amadurecem, que não têm condição espiritual de reproduzir. E nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós ficamos na casa de Deus por anos, sem condição de reproduzir, sem condição de dar frutos, porque nós continuamos crianças espirituais. Por outro lado, é possível que haja um crente de pouco tempo. A pessoa aceitou Jesus não tem tanto tempo, mas ela busca o Senhor, ela ora, ela desfaz do seu eu, do seu ego. Ela tem sede de aprender, ela tem sede de Deus, ela alimenta da palavra de Deus e essa pessoa vai crescendo. Ela começa a estudar a palavra e ela começa a se alimentar. E ela começa a aprender com os outros irmãos. Irmão, sabe quem é que mais cresce? É quem tem coração disponível para aprender. A gente precisa ter um coração que nunca acha que já sabe tudo. E que sempre acha que tem mais para aprender, que ainda não sabe nada. Eu sempre brinco, né? A síndrome de táxi, né? Quem se acha não aprende mais nada, né? Não tem espaço, porque tá tão inchado que já não tem mais espaço para aprender, não vai aprender mais nada, vai ficar ali estagnado, paralisado no mesmo lugar, sem crescimento. É possível então que uma pessoa que se empenha, que está na igreja há 2, 3 anos, não sei, como eu disse, não é tempo, mas alguém que tem bem menos tempo de caminhada com o Senhor e que já está maduro na fé.
E ainda corremos o risco de ainda... Isso acontece, viu, irmãos? Infelizmente isso acontece. Alguém ainda olha para essa pessoa que está tão empenhada, que está tão bem disposta na obra de Deus e fala assim, tá querendo aparecer. Entrou aqui esses dias e já está se achando melhor do que os outros. Isso acontece, irmãos. Fala a verdade aí na sua casa. Isso acontece ou não acontece? Né? A gente precisa apoiar as pessoas que estão cheias e buscando e querendo, sabe, amadurecer na presença de Deus. A gente precisa incentivar o crescimento das pessoas, sabe? É isso que agrada a Deus. Então hoje eu te pergunto, eu faço para você a pergunta que eu faço para mim. Você é um crente maduro? Nós somos cristãos maduros? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Irmãos, não sejais infantis na vossa maneira de pensar, disse Paulo. Não sejais infantis na vossa maneira de pensar. Eu preciso dizer que quando a palavra de Deus diz assim, que se nós não formos como crianças, nós não herdaremos o reino dos céus, é outra coisa. Ali o que a palavra de Deus está dizendo é com relação ao nosso coração, a simplicidade, a reciprocidade do amor das crianças, a sinceridade, criança que não tem maldade, que não guarda mágoa, que não envaidece, que não ensoberbece, né? É esse coração simples que vai herdar o reino dos céus. Mas já na nossa vida espiritual, a maturidade é fundamental. Guarde essa frase que eu vou repetir inúmeras vezes. Enquanto você for um bebê, você não vai dar os frutos que Deus te chamou para dar. Porque você não tem condição espiritual de produzir. Quando nós começamos a amadurecer, nós começamos a reproduzir, a multiplicar. Então nós não podemos ficar a vida toda dependendo espiritualmente de outras pessoas, né? Igual a gente fala assim, criança fica na barra da saia da mãe, na barra da calça do pai. Nós não podemos não, né? Nós precisamos ampliar nossa visão, criar métodos, sabe? Saber o que é que Deus quer de nós, onde Deus quer nos plantar, o que Ele quer que nós façamos. Entender, sabe, o que Deus quer de cada um de nós, indistintamente. Deus chamou a mim, Deus chamou a você, Deus tem planos para mim e para todos vocês. Então, eu vou te dar alguns exemplos de imaturidade. Tem gente, por exemplo, que toda palavra dura que ouve, como essa, por exemplo, né, que não é uma palavra muito agradável, não, né? Mas tem gente que toda palavra dura que ouve, ele pensa em alguém. Ele nunca aplica a palavra para si mesmo. É gente que acha que está pronta. Primeiro exemplo de pessoa imatura. Tem gente que vive de profecia em profecia. Tem gente que só consegue saber se é Deus que falou, se alguém chegar para ele, apontar o dedo lá no meio de 200 pessoas e falar, você, Deus manda te dizer isso, isso, isso. Tem gente que não enxerga Deus através da Bíblia, tem gente que não consegue ouvir Deus através da revelação da palavra de Deus. Você quer ouvir Deus? Abra a sua Bíblia, entra pro seu quarto, fecha a porta, ajoelha, faz uma oração, abre a sua Bíblia e começa a ler. E começa a ler páginas e páginas. Eu tenho certeza que você vai ouvir Deus. Mas tem pessoas que, se não for uma profecia, não é Deus que falou, ela não discerne, ela não entende. Pessoas ainda imaturas, espiritualmente. Não estou desdenhando da profecia, vamos deixar isso bem claro. Porque eu sei que quando Deus quer usar alguém, Ele usa mesmo, seja feita a vontade de Deus. Mas nós não podemos nos acostumar com esse leitinho, né, irmãos? Nós não podemos nos acostumar com leitinho, não. Nós precisamos crescer espiritualmente, ouvir Deus, discernir Deus, entender quando é a voz de Deus. Precisamos fazer isso. Tem gente que passa anos e anos dentro da igreja sem discernir o chamado de Deus. Então ele acha lindo pregar, acha lindo ser intercessor, acha lindo ser pastor, acha lindo ser cantor, acha lindo tudo e tudo é realmente muito lindo. Eu quero
fazer isso, ele pula de galho em galho, eu quero fazer o que o outro faz, eu quero até mesmo o lugar do outro, mas não exerce nada direito, e não cresce em nada, e não frutifica em nada, porque não acha em Deus a sua vocação e o seu chamado. Isso é sinal de imaturidade. Se nem você sabe para que Deus te chamou, não tem condição de você fazer nada direito. A gente precisa crescer, amadurecer. Senhor, qual é a sua vontade para mim? Onde o Senhor me colocou, onde o Senhor me plantou, sabe? E não importa o que você está fazendo, para Deus não existe essa coisa de tarefa grande, pequena, coisa que aparece, que não aparece, gente melhor, gente pior. Nós somos iguais, todos dependentes do Senhor. A nossa suficiência vem toda de Deus. Ainda que os outros olhem e considerem a sua missão pequena ou a sua missão grande, não faz a menor diferença, desde que você cumpra o que Deus te chamou para fazer. Essa é a responsabilidade que nós precisamos ter. Tem gente que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem gente que já sabe onde Deus a chamou para estar. Mas brinca com Deus. Quem brinca é criança. Quem brinca é bebê. É pessoa imatura. Tem gente que nunca avança, que nunca cresce. Entra ano, sai ano, a percepção que a pessoa tem de Deus é a mesma. O pecado que a pessoa comete é o mesmo. A fraqueza que a pessoa tem é a mesma. Ela nunca vence. Sabe, tem pessoas que o diabo fala assim, aquele lá, aquele lá, a fraqueza dele é essa, só sei lá, coloca isso diante dele que ele vai cair. Porque já caiu 300 vezes no mesmo ponto. Falta de maturidade, vamos acostumar com o caminho, irmãos. Vamos acostumar. Nem as crianças não caem tantas vezes no mesmo ponto. Eu lembro do Samuelzinho, quando ele começou a dar os primeiros passos, ele às vezes tinha um degrauzinho na porta, alguma coisa. No começo ele tropeçava, machucava o joelhinho, caía ali. E a gente, ai meu Deus, como que vai fazer? Passou um pouquinho, aquele degrau já virava nada para ele. Ele já sabia que tinha aquilo ali, ele já pulava. Por que nós ainda continuamos cometendo os mesmos erros, errando nos mesmos lugares, sendo presa fácil com o inimigo? Isso é falta de maturidade. Vamos deixar de ser criança em nome de Jesus. Hoje eu te pergunto, o que você sabe de Deus hoje? A intimidade que você tem com Deus hoje é a mesma que você tinha há 10 anos atrás? É a mesma que você tinha há 5 anos? É a mesma que você tinha há 2 anos, há 1 ano. É a mesma que você tinha ontem. Todo dia. O que a Bíblia diz? Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Porque o que nós sabemos de Deus é o mínimo do mínimo do mínimo. O que Deus ainda tem para se revelar para nós é infinitamente, é inesgotável, sabe? E a intimidade do Senhor é para quem busca, é para quem quer, é para quem vai atrás dele, sabe? Se nós ficarmos o tempo todo no mesmo lugar, concordando sempre, tá estagnado, sem crescermos, sem produzirmos, tá bom assim, já tô salvo, meu nome tá lá, meu nome tá escrito, já sou crente, tá tudo bem, não tô bebendo, não tô fumando e não tô produzindo também, porque falta maturidade espiritual. Tem gente, para finalizar aqui, os exemplos de pessoas imaturas, que é levada por doutrinas estranhas, coisas que não conferem com a palavra de Deus e vive quebrando a cabeça, sabe? Tá cheio de gente por aí. Ouve o pregador tá lá num lugar assim, um negócio meio escabroso, sabe? Não tem nada a ver, a palavra de Deus não tem aquilo. E a pessoa é levada por aquilo lá. Não, agora a moda é essa. O negócio agora de crente é fazer desse jeito, tem que andar desse jeito, tem que ir por esse caminho, tem que ofertar desse jeito. Se não for desse jeito, Deus não abençoa. A Bíblia chama isso de vento teológico, ondas teológicas por parte de pessoas maliciosas. Pessoas que usam a obra de Deus para fins pessoais. E o crente que é maduro não é levado por essas ondas, porque ele conhece Deus, conhece a Bíblia.
E quando a gente ouve uma palavra, a gente confere na palavra de Deus. Isso é sabedoria. Se não tá na palavra de Deus, como diz, né, o pastor Hernandes, que eu gosto muito de ouvir as palavras dele, eu aprendo com ele todos os dias, ele diz assim: o que a Bíblia não fala, o homem cala. O que não tá na Bíblia, nós não podemos nem proferir. Então, Efésios 4,14 diz assim: o objetivo é que nós não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, nem jogados de cá para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os ingênuos, os incautos, a erro. Não seja bobo, é o que está dizendo a palavra de Deus, de acreditar em tudo que você ouve por aí. Confere com a palavra de Deus. Longe disso, diz